Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Fala, galera! O clima esquentou nos bastidores do Corinthians e o nome que tá pegando fogo é o de Yuri Alberto. A notícia caiu como uma bomba, daquelas que sacodem o vestiário e fazem o torcedor parar o que tá fazendo para tentar entender o que tá rolando. Segundo fontes próximas, o atacante teria dado uma espécie de ultimato nos bastidores: se ele vier pro Corinthians é porque não precisa de mim. Essa frase, galera, ecoou forte dentro do clube e deixou muita gente de cabelo em pé. O papo é que essa reação veio depois dos rumores de que o Timão estaria de olho em um novo centroavante para reforçar o elenco, o que teria mexido diretamente com o ego e o espaço do atual camisa 9. E aí, será que Yuri está se sentindo ameaçado? Ou será que ele está apenas marcando território e mostrando que quer respeito dentro do elenco? A torcida já começou a dividir opiniões nas redes sociais, e o burburinho é grande. O que ninguém pode negar é que essa história mexe com o emocional e com o futuro do time, porque quando um jogador desse nível fala algo assim, é porque o clima não tá leve. O curioso é que essa frase, supostamente dita num tom de desabafo, acabou virando o centro de uma novela que promete capítulos intensos. Quem ouviu o que foi dito garante que Yuri não falou com raiva, mas com aquela mistura de frustração e orgulho ferido. Ele teria comentado com companheiros mais próximos que anda cansado de ser o primeiro a ser cobrado quando o time não vai bem e o último a ser valorizado quando as coisas dão certo. E isso, galera, é um recado direto para a diretoria e para a comissão técnica. A relação entre jogador e clube sempre foi de altos e baixos, mas dessa vez parece que a paciência do atacante chegou no limite. E o mais tenso de tudo é que o nome do possível reforço que gerou essa reação ainda é mantido em segredo, o que só aumenta o mistério e faz a torcida especular nomes e motivos. A internet já tá fervendo com teorias, vídeos e análises sobre quem seria o tal jogador que fez Yuri perder a calma. Uma coisa é certa, quando uma frase dessas vaza, é porque o vestiário tá pegando fogo. Agora, pensa comigo, torcedor, o que leva um jogador do tamanho do Yuri Alberto a soltar uma declaração dessas? Orgulho? Medo de perder espaço? Ou simplesmente um cansaço de ver as promessas do clube não se cumprirem? O discurso dele, ainda que informal, parece mostrar um sentimento de solidão dentro do grupo. Dizem que ele vem se sentindo sem apoio, vendo colegas indo embora e a pressão aumentar em cima dele. A diretoria tenta amenizar, dizendo que tá tudo sob controle, mas quem conhece os bastidores sabe que o clima é de incerteza. Há quem diga que o técnico tentou conversar com ele, que pediu calma, que explicou que reforços fazem parte do futebol, mas Yuri teria respondido de forma dura, mostrando que não está disposto a ser coadjuvante de ninguém. Esse tipo de tensão, galera, é combustível para a crise, e quando o elenco sente que tem racha, o ambiente desanda. O torcedor, claro, já está cobrando explicações, mas o clube mantém silêncio absoluto. O que mais impressiona nessa história é a velocidade com que tudo ganhou força. Bastou uma frase, dita num momento de irritação, para virar assunto nacional. Os programas esportivos já começaram a debater o tema, cada um com sua versão, e as redes sociais viraram campo de guerra. Alguns defendem Yuri com unhas e dentes, dizendo que ele tem razão, que o clube precisa valorizá-lo. Outros acham que ele exagerou, que ninguém é maior que o Corinthians e que o time tem que seguir em frente, com ou sem ele. E aí vem aquela velha questão, até que ponto um jogador pode se colocar acima do projeto coletivo? A verdade é que o futebol brasileiro vive de emoções intensas e de egos em ebulição, e quando se mistura vaidade, pressão e mercado, a explosão é inevitável. Essa história tá longe de acabar e promete virar uma novela com muitos capítulos e reviravoltas. E o mais louco, galera, é que enquanto essa bomba explode nos bastidores, o elenco tenta manter o foco. Tem treino, tem jogo, tem calendário apertado, e ninguém quer ver o time se desestabilizando por causa de vaidade. Mas convenhamos, quando uma liderança como Yuri Alberto fala algo assim, o impacto é pesado. Os companheiros sentem, os diretores se reúnem, e até o clima entre torcida e comissão técnica muda.
Já tem gente dizendo que esse tipo de atitude mostra que o vestiário perdeu o controle, enquanto outros acham que ele apenas verbalizou o que muita gente lá dentro pensa, mas não tem coragem de dizer. A frase "se ele vier é porque não precisa de mim" soa como uma ferida aberta, um sinal de que há desconfiança e descontentamento. E quando isso acontece, o futebol deixa de ser só bola rolando e vira drama, emoção e política pura. O Corinthians vive, mais uma vez, dias de fogo cruzado. E é aí que entra a grande pergunta que não quer calar: o que o clube vai fazer agora? Ignorar o desabafo e seguir em frente como se nada tivesse acontecido, ou chamar o jogador para uma conversa séria e colocar os pingos nos is? Porque o que está em jogo aqui não é só um nome no elenco, mas o equilíbrio emocional do grupo e a imagem de um dos maiores clubes do país. A diretoria sabe que qualquer passo em falso pode transformar esse rumor em crise real, e o técnico, por sua vez, tenta apagar o incêndio nos bastidores. O torcedor, coitado, fica no meio desse turbilhão, tentando entender o que é verdade, o que é fofoca e o que é jogo de interesse. E a gente sabe como é, no futebol, onde a fumaça quase sempre tem fogo. E o fogo, no Corinthians, quando começa, é difícil de apagar. Nos bastidores do Corinthians, um rumor se espalhou com força e ganhou contornos de tensão. Yuri Alberto teria dado um ultimato à diretoria após ouvir que o clube avalia contratar um novo centroavante. A frase que circula é direta e contundente: "Se ele vier para o Corinthians, é porque não precisa de mim." Essa suposta declaração, feita em um momento de desabafo, teria acendido o alerta entre dirigentes e companheiros de equipe. O episódio, ainda envolto em mistério, expõe uma possível insatisfação do jogador com a forma como vem sendo tratado internamente. Pessoas próximas ao elenco relatam que Yuri sente falta de respaldo público e teme perder protagonismo. Mesmo sem confirmação oficial, o comentário correu entre funcionários e caiu nas redes sociais como uma bomba. O ambiente, antes descrito como controlado, agora parece tenso e cercado por incertezas. O silêncio da diretoria, em vez de conter o rumor, só aumentou as especulações sobre o que realmente está acontecendo dentro do vestiário alvinegro. A reação da torcida foi imediata. Nas redes, milhares de mensagens se multiplicaram em defesa ou crítica ao atacante. Parte dos torcedores entende o desabafo como sinal de descontentamento legítimo, fruto de um contexto em que o jogador tem carregado responsabilidade excessiva sem o devido reconhecimento. Outros, no entanto, enxergam na suposta frase um gesto de vaidade e falta de profissionalismo. O debate tomou conta das páginas esportivas, e programas de televisão dedicaram longos minutos à questão. Analistas discutem se a diretoria teria errado na comunicação ou se Yuri ultrapassou o limite ao externar algo tão delicado. Enquanto isso, o elenco tenta se blindar, evitando que o caso se torne uma crise aberta. O episódio serve de retrato de um futebol em que bastidores pesam tanto quanto o desempenho em campo, e onde uma frase dita no calor do momento pode se transformar em uma tempestade de proporções imensas. Dentro do clube, as reações são variadas. Há quem veja na atitude de Yuri um sinal de que ele está pressionado e busca reafirmar seu espaço. Outros acreditam que o atacante apenas verbalizou o incômodo que muitos jogadores sentem, mas preferem esconder. O técnico tenta equilibrar o ambiente, mantendo o discurso de união, mas sabe que o grupo anda dividido. O nome do possível reforço, ainda mantido sob sigilo, é o ponto central da confusão. Cada nova informação alimenta o rumor e amplia o desgaste. Fontes próximas ao departamento de futebol afirmam que reuniões foram realizadas para entender o impacto da fala e medir o humor do elenco. A diretoria teme que o episódio afete a concentração da equipe, especialmente num momento em que o clube busca estabilidade. O caso Yuri Alberto, como vem sendo chamado, mostra como o futebol moderno é permeado por narrativas, egos e disputas de protagonismo. O comportamento de Yuri também reflete o peso emocional de vestir a camisa de um clube como o Corinthians. A pressão é constante, as críticas são diárias, e o torcedor exige entrega total. Em meio a esse ambiente, cada gesto ganha proporções gigantescas. Fontes internas afirmam que o atacante, embora não tenha confirmado a frase publicamente, anda mais reservado e distante. Pessoas do seu convívio dizem que ele se sente sobrecarregado, como se o sucesso ou o fracasso do time recaíssem sempre sobre seus ombros.
Essa sensação, somada às incertezas sobre reforços, pode ter sido o estupim da declaração. A diretoria, por sua vez, tenta adotar tom conciliador, evitando novos atritos. No entanto, o episódio escancara uma ferida antiga, a dificuldade do clube em gerir o emocional de seus atletas e manter o vestiário em harmonia. E, no Corinthians, harmonia é sinônimo de sobrevivência. O impacto externo também é significativo. Empresários, analistas e até clubes rivais acompanham de perto o desenrolar da história. Qualquer sinal de ruptura pode abrir brechas para sondagens e movimentações de mercado. Yuri é jovem, tem potencial e ainda é visto como ativo valioso. Por isso, o Corinthians precisa agir com cuidado. Uma crise mal gerida pode não apenas abalar o ambiente interno, mas também desvalorizar um dos principais nomes do elenco. Enquanto os torcedores esperam esclarecimentos, o silêncio oficial se transforma em ruído. Nos corredores do Parque São Jorge, ninguém confirma, mas todos comentam. O rumor tomou vida própria, e mesmo sem provas concretas, a narrativa já se espalhou. É o tipo de situação em que o futebol deixa de ser apenas esporte e vira um jogo de versões, egos e reputações. Entre a realidade e o rumor, o caso Yuri Alberto se torna um espelho do momento vivido pelo Corinthians. Um clube em reconstrução, pressionado por resultados e cercado por expectativas. A frase, verdadeira ou não, simboliza a fragilidade das relações no futebol moderno. Jogadores que se sentem desamparados, dirigentes que lidam com crises de imagem e torcedores que transformam cada boato em certeza. No fim, o episódio revela mais sobre o ambiente do que sobre o jogador em si. O ultimato, real ou interpretado, ecoa como um pedido por atenção e respeito. O desafio agora é saber se o Corinthians vai conseguir transformar essa turbulência em motivação ou se a chama do descontentamento vai continuar queimando. Uma coisa é certa, onde há rumor, há movimento. E, no Timão, nada acontece em silêncio por muito tempo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Nos bastidores, o clima de tensão não diminuiu. Muito pelo contrário, cada dia que passa parece acrescentar um novo ingrediente a essa novela corintiana. A diretoria tenta conter o vazamento de informações, mas o burburinho é inevitável. Há relatos de que alguns líderes do elenco já procuraram Yuri para entender melhor o que aconteceu, tentando evitar que a situação vire uma ruptura total. Fontes ligadas ao clube afirmam que a comissão técnica está preocupada com o impacto psicológico do episódio, especialmente porque o time precisa de foco e união. Mesmo assim, ninguém consegue negar que o vestiário está diferente. Há olhares cruzados, conversas em voz baixa e um clima de desconfiança no ar. A frase que antes parecia apenas um rumor, agora já influencia o ambiente. É como uma faísca que continua queimando em silêncio. No futebol, dizem que a bola perdoa tudo, mas o ego não. E talvez seja isso que o Corinthians esteja enfrentando, um conflito silencioso entre a vaidade e o desejo coletivo de vitória. O que era um simples boato agora se tornou um termômetro de um grupo que precisa, mais do que nunca, reencontrar a harmonia antes que o estrago seja irreversível. Enquanto o clube tenta remendar as rachaduras internas, o mercado começa a se movimentar. Agentes intermediários veem no momento uma oportunidade para testar o terreno e medir o interesse de outros clubes em Yuri Alberto. Mesmo sem qualquer sinal de que o Corinthians aceitaria negociar, o fato é que o rumor de insatisfação desperta atenção. Alguns dirigentes de times rivais acompanham discretamente a situação, acreditando que um desgaste prolongado pode abrir brechas no futuro. Do lado corintiano, o discurso é firme, o atacante é peça fundamental e seguirá no elenco. No entanto, palavras não bastam quando os bastidores fervem. Internamente, o clube sabe que precisa agir rápido para evitar uma crise pública. Conversas estão marcadas, reuniões são agendadas e todo o staff de comunicação trabalha em silêncio para apagar o incêndio. É uma corrida contra o tempo para mostrar que o ambiente está sob controle. Mas, nos corredores, o que se ouve é que o equilíbrio é frágil e qualquer novo rumor pode fazer o castelo desabar.
O episódio também escancara uma verdade incômoda. O Corinthians vive uma fase em que cada movimento é escrutinado, cada palavra vira manchete e cada gesto é interpretado como sinal de crise. A pressão sobre o elenco é constante, e Yuri Alberto, como um dos principais nomes do time, sente o peso disso diariamente. Quando um jogador chega a verbalizar algo tão forte, mesmo que em tom de desabafo, é porque algo não está bem há tempos. A diretoria, ciente disso, tenta construir um diálogo mais transparente e promete rever a forma de lidar com a comunicação interna. O clube precisa resgatar a confiança e restabelecer o senso de pertencimento que sempre caracterizou o elenco. Por enquanto, o rumor ainda paira no ar, sem confirmação nem desmentido, alimentado por versões e interpretações. O torcedor assiste de longe, dividido entre a esperança e a desconfiança. E enquanto o silêncio oficial persiste, a frase ecoa pelos corredores como uma lembrança incômoda. Se ele vier pro Corinthians é porque não precisa de mim. Uma sentença que, verdadeira ou não, já deixou sua marca na história recente do clube. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo, fiel!